boas-vindas na componente de metodologia da pesquisa em ciências. Sou Regilane Colares e estarei com vocês ao caminhar desta disciplina. Sou formada em Química Industrial pela UFC. Ao longo do curso percebi que não era bem o meu perfil a indústria. Então, ao finalizá-lo, resolvi fazer licenciatura em Química pela UES. Tenho mestrado e doutorado na área de Química pela UFC. Atualmente sou professora do curso de licenciatura em Química da Unilab e estarei com vocês nesta disciplina e no curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências. Iremos discutir na componente da metodologia da pesquisa em Ciências diversos assuntos relacionados à pesquisa. O que vem a ser uma pesquisa em ciências? Como pesquisar? Quais são as formas? Que tipo de metodologia eu posso utilizar? Ao longo desta componente, vamos conhecer sobre o conhecimento científico, na unidade 2, os tipos de pesquisa, a construção do objeto de pesquisa e suas normas, a apresentação do relatório de pesquisa, como vocês deverão apresentar o relatório de vocês de pesquisa, a ética na pesquisa e os diferentes quadros de referências e abordagem, os métodos e técnicas de pesquisa em ciências da natureza. Essa é a nossa referência básica, que vocês podem estar consultando no PPC de vocês. Nós temos esse guia de referência básica, esses guias, que é a metodologia do trabalho científico, a metodologia científica, os fundamentos da metodologia científica. Também podem ser utilizados e devem a bibliografia complementar, assim como nós também utilizaremos a leitura de alguns artigos e textos científicos. O conhecimento, ele implica em uma dualidade de realidades. Isto é, de um lado, o sujeito cognoscente, que é o ser que conhece ou que tem a capacidade de conhecer, e de outro, o termo, o objeto, que significa o quê? Aquilo que o sujeito investiga para conhecer. Conhecer, de acordo com Cirino e Penha, podemos definir como sendo elaborar um modelo de realidade e projetar uma determinada ordem onde havia um caos, ou seja, onde não havia um entendimento sobre aquilo, gerando uma imagem mental, ou seja, uma ideia ou conceito que resulta da relação sujeito e objeto e que passa a habitar a subjetividade daquele que conhece. Então, nós, os humanos, nos diferenciamos dos demais animais justamente por possuirmos inteligência simbólica. Por sua capacidade, nós temos a capacidade de pensar e, dessa forma, interferir na realidade natural, modificando-a. Enquanto os demais animais apenas são predominantemente adaptativos ao ambiente em que se encontram. Como, por exemplo, o João de Barro. O João de Barro é um passarinho que, desde a sua existência na face da Terra, ele constrói o mesmo tipo de moradia, a qual é produto de uma programação instintiva, da qual o João de Barro não foge e a qual ele obedece às cegas, sem fazer uma adaptação, independente da região ou da árvore em que ele monte essa sua residência, ela terá sempre o mesmo aspecto. Já o homem começou morando em cavernas, mas, ao contrário do João de Barro, ele evoluiu ao longo dos tempos, levando a fazer casas de madeira, posteriormente de tijolos, cimentos, e atualmente ele utiliza estruturas cada vez mais sofisticadas para construir todo tipo de moradia.
edifícios cada vez mais altos e até mesmo moradias que tentam ser à prova de terremotos e furacões. Por que o humano progrediu e o João de Barro não? Pensar, sentir, problematizar e agir são ações importantíssimas no processo de produzir informações, conhecimentos e saberes, e são propriedades intrínsecas do ser humano. Existem diversas formas de obtermos conhecimento, de termos esse conhecimento. Nós iremos nos deter às 4 importantes formas de conhecimento, que é o conhecimento científico, conhecimento comum, também conhecido por vulgar ou popular, conhecimento religioso ou mítico e o conhecimento filosófico. O conhecimento popular é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem haver procurado ou estudado, sem aplicação de um método e sem haver refletido sobre algo. Por exemplo, a dor no calo do pé significa que vai chover. Tomar banho após as refeições causa morte. Chuva no dia de São José significa que vai chover o ano todo. Então, não tem uma metodologia para se saber, para se conhecer. É um conhecimento que vai sendo transmitido de geração em geração. O conhecimento popular, ele é baseado na vivência e começa a ser construído ao nascer do homem. Ele vive esse processo até o dia de sua morte. É um conhecimento não sistemático, razão pela qual ele não é produzido com base em procedimentos metodológicos. O que resulta dessa relação com o mundo é um saber que muitos chamam de saber empírico, vulgar ou senso comum. Quais são as características do conhecimento popular? Ele se caracteriza por ser valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. O que vem a ser essa característica valorativo? Quer dizer que ele depende das vivências, das emoções. Então, vai variar de ser humano para ser humano, dependendo de onde ele vive, dependendo das emoções que ele está sentindo no momento. Reflexivo, contudo, estando limitado pela familiaridade com o objeto. Assistemático, pois se baseia no conhecimento da própria pessoa. Verificável, visto que está limitado ao âmbito da vida diária. Falível e inexato, pois se conforma com a aparência e com o que se ouviu dizer a respeito do objeto. O religioso, mítico, também denominado de teológico, apoia-se na fé e tem sua origem nas revelações do sobrenatural. Por exemplo, a ascensão de Cristo, a reencarnação, a criação do mundo pela teoria do criacionismo. Então, existe um ser que é responsável por tudo, como, por exemplo, Deus. Se uma folha caiu, é porque Deus permitiu. Se houve a pandemia, é porque Deus permitiu. Se a pandemia acabou em 3 anos, em 2 anos, também foi porque Deus permitiu. Então, esse é o conhecimento mítico ou teológico. Apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas e, por isso, são valorativas, por terem sido reveladas pelo sobrenatural. Então, ele é inspiracional. E, por esse motivo, tais verdades são consideradas infalíveis e indiscutíveis, sendo assim exatas.
é um conhecimento sistemático do mundo como obra de um Criador divino. Suas evidências não são verificadas. Está sempre implícita uma atitude de fé perante um conhecimento revelado. Conhecimento filosófico. É um conhecimento especulativo sobre um fenômeno, gerando conceitos subjetivos, surge a partir da reflexão e do raciocínio humano. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência, como, por exemplo, tentando explicar o que é liberdade, o que é moral, o que é ética. O conhecimento filosófico caracteriza por ser valorativo, pois seu ponto de partida consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas às observações. Emerge da experiência e não da experimentação. Não verificável, já que os enunciados das hipóteses filosóficas, ao contrário do que ocorre no campo da ciência, não podem ser confirmados nem refutados. Racional, em virtude de consistir num conjunto de enunciados logicamente correlacionados. Sistemático, pois suas hipóteses e enunciados visam a uma representação coerente da realidade estudada. É infalível e exato, já que quer na busca da realidade capaz de abranger todas as outras. Suas hipóteses não são submetidas ao decisivo teste da observação, ou seja, da experimentação. O conhecimento científico. Ruiz o descreve como um conhecimento que vai além do empírico, procurando conhecer além do fenômeno suas causas e leis. Por exemplo, todo corpo em queda livre cai com uma aceleração da gravidade. A chuva é causada pela condensação das nuvens. O átomo é a menor partícula da matéria. O conhecimento científico é real, sistemático, falível e aproximadamente exato. É real porque lida com fatos. Suas proposições ou hipóteses têm sua verificabilidade conhecida através de um método sistemático, ou seja, o pesquisador em um determinado localização, ele consegue, através de um método X, encontrar a cura, por exemplo, do câncer. Como ele utilizou um método sistemático, um outro pesquisador em uma outra região qualquer, fazendo esse mesmo método, também deve chegar nos mesmos resultados. Por isso é um método sistemático, né? Que deve ter um método sistemático para a experiência. Ele deve ser capaz de reproduzir aquilo utilizando um método. E não apenas pela razão. Constitui-se em um conhecimento falível. Como assim, professora? Falível. A ciência, como a gente vê, ela não é definitiva. Por exemplo, o conhecimento sobre o átomo. Dalton dizia que o átomo era indivisível. Thomson veio e mostrou que o átomo era divisível. Ou seja, para que a ciência evolua, a gente também precisa, exige de equipamentos também mais evoluídos, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer que a ciência, ela caminha junto com a tecnologia. À medida que a tecnologia avança, a ciência também avança e vice-versa. Veio Rutherford, né, e verificou que não era bem o que Thomson pensava. Veio Bohr e deu sua contribuição a mais após o descobrimento dos raios capazes de emitir uma radiação, né, descoberta por Marie Curie. Então, a gente percebe que a ciência ela é falível,
né, em virtude de não ser definitiva, absoluta. E por isso a gente diz que ela é aproximadamente exata. Novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de uma teoria existente, né? Como nós vimos aqui, a questão do átomo. Então, aqui nesse quadro, eu reuni todas as características dos 4 tipos, né, de conhecimentos que nós abordamos, que é o conhecimento popular e suas características, conhecimento científico e suas características, filosófico e o conhecimento religioso, que nós já falamos sobre cada um deles. Mas nada impede que uma mesma pessoa ela tenha diferentes visões sobre um determinado assunto, isso integrando, né, as diferentes áreas do conhecimento. O mundo ele pode ser interpretado de diferentes formas. Cada interpretação vai sempre depender do enfoque que se der ao conhecimento. Por exemplo, né, a explicação sobre a morte, de acordo com o conhecimento religioso ou mítico, posso dizer que foi a vontade de Deus. O filosófico, posso dizer que é uma oposição à vida, é o cessar da consciência. O popular, empírico ou vulgar? A explicação, ele é velho, caiu, sofreu um acidente, ele bebia muito, fumava. E o científico? A explicação para a morte, né? É uma morte clínica, cerebral, houve uma parada cardíaca irreversível. Então, a gente percebe que para para um mesmo fato, né, diferentes explicações, tá? E apesar da separação metodológica entre os tipos de conhecimento popular, filosófico, religioso e científico, no processo de apreensão da realidade do objeto, o sujeito cognoscente pode penetrar nas diversas áreas, como eu comentei anteriormente. Estas formas de conhecimento, elas podem coexistir em uma única pessoa, como, por exemplo, pode-se ter um cientista, que seja físico, químico ou biólogo, ou às vezes físico e químico. Ele pode ser crente, praticante de uma determinada religião. Ele pode ser filiado a um sistema filosófico e, em muito aspecto de sua vida cotidiana, agir segundo os conhecimentos provenientes do senso comum. Então, não necessariamente esses conhecimentos eles atuam de forma estritamente separadas. Nós vamos nos deter mais ao conhecimento científico. Muito embora não impeça que, através de um conhecimento popular, eu consiga, né, através desse conhecimento popular, que a ciência trabalha muito dessa forma também, descobrir, né, aplicar uma metodologia, um método e constatar aquilo que a população, vamos dizer assim, o senso comum da utilização está dizendo a respeito de um determinado objeto, como, por exemplo, o babaçu. Os indígenas, né, o senso comum dizia que o babaçu, o pó de babaçu, que é um coco, né, ele pode ser utilizado para tratamento de gastrite. E aí, o que o cientista fez, né? Vamos tentar comprovar se isso é verdade ou não, né? Se é verdade ou mito, né? E começou a estudar. Utilizou uma metodologia para aquele estudo. Por que eu preciso utilizar uma metodologia? Porque eu tenho que ser capaz de realizar aquele experimento e, em um outro momento, ser capaz de reproduzir, de replicar aquele experimento. E também
em uma outra localidade. De repente, esse experimento está sendo realizado no Maciço de Baturité, mas uma pessoa na Califórnia quer realizar esse experimento. Então, ele tem que ser, a minha metodologia tem que ser capaz de ser aplicável lá na Califórnia também. Tá? Então, é por isso que é importante a metodologia, porque se eu descubro algo novo e se eu não sei como eu cheguei àquele resultado, não vai me servir. Né? Eu não vou ter como comprovar se realmente é aquele resultado ou foi algum erro, enfim. Tá? Então, a gente vai se deter ao conhecimento científico. Como eu falei, nada impedindo que os outros também as outras formas de conhecimento deem uma certa contribuição. Né? Então, perceba que o pó de babaçu, que era algo do popular, hoje existe, ainda precisa, né, de mais experimento, principalmente quando você vai aplicar em seres humanos, existem critérios rigorosos para isso, tá? Mas existem já artigos, estudos que mostram que o pó de babaçu realmente é verdadeiro a questão dele auxiliar no tratamento da gastrite. Alguns artigos comentam até que o pó de babaçu ele é equivalente ao omeprazol, mas deixa claro que mais estudos precisam ser desenvolvidos. Né? Tá? Então, entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, eu não posso querer estudar, vamos dizer assim, tudo de uma única vez. Eu tenho que limitar esse meu estudo, eu tenho que sistematizar a minha metodologia para eu chegar a um resultado. Então, a ciência ela possui, né, objetivo ou finalidade, ou seja, a preocupação em distinguir as características comuns ou as leis gerais que regem determinados eventos. A função, aperfeiçoamento através do crescente acervo de conhecimento da relação do homem com o seu mundo. E o objeto ele pode ser subdividido em material e formal. Material. Aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar. Formal, um enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. A ciência, de acordo com Marconi e Lakatos, ela pode ser dividida em formais e factuais. As formais, a lógica e a matemática. As factuais, as naturais e as sociais. As naturais, a física, química, biologia e outras, e as sociais, a antropologia cultural, direito, economia, política, psicologia social e sociologia. Essa é a divisão das ciências. Aqui está alguma das bibliografias utilizadas. E eu deixo vocês com esse pensamento. Ser professor é sentir sempre a alegria pelo novo e renovar-se a cada dia. Então, eu costumo dizer que quem não gosta de estudar não pode ser professor. Porque ser professor é sentir alegria pelo novo, pelo descobrir, pelo conhecer. E também ser capaz de, vamos dizer assim, de motivar, de transpor essa alegria pelo conhecimento. Então, que vocês possam a cada dia se motivarem, terem prazer, assim como de repente nos dá prazer ir uma praia ou uma serra, mas também despertar o prazer pelo conhecimento, se sentir feliz por descobrir algo novo. Então, agradeço a atenção, desejo bons estudos e até breve.